João 8:23 é o texto que serve como base para o nosso estudo de hoje, que diz: Jesus lhes disse, vocês são daqui de baixo, eu sou de lá de cima. Vocês são deste mundo, e eu deste mundo não sou. Bem, hoje é quarta-feira, dia 21 de novembro de 2024. E o tema que estudaremos na nossa lição da Escola Sabatina será: Vocês são daqui de baixo. Nosso tema vai valer muito a pena. Continua aí, porque eu já volto. Em nosso estudo até aqui, tivemos a oportunidade de entender que as escrituras do Antigo Testamento demonstravam de forma clara quem era Jesus, aonde ele nasceria, quais seriam os passos que ele daria, aonde ele cresceria, e ao mesmo tempo o que ele faria, como viveria, milagres que ele faria, como ele seria rejeitado, preso, morto, ressuscitaria e viria outra vez. Tudo isso já estava prefigurado no contexto do Antigo Testamento. E o pior de tudo é que quando você olha para as escrituras sagradas, você percebe que os líderes religiosos da época de Jesus não eram pessoas que negligenciavam as escrituras sagradas. Muito pelo contrário. Eram pessoas que estudavam profundamente a Bíblia. Antes que você, por exemplo, tenha ideias equivocadas a respeito dos piores inimigos de Jesus, que eram os fariseus, você precisa compreender que eles surgiram em Israel como um movimento de avivamento. Quando os gregos tomaram posse daquele pedacinho de terra lá no Médio Oriente, os gregos eles vinham e traziam a filosofia grega e ao mesmo tempo a religião grega. Muitas pessoas começaram a se afastar das escrituras sagradas, negligenciando o estudo e ao mesmo tempo a vivência de uma experiência com o Senhor. Nessa época surgem os fariseus, que vêm como um movimento de retorno às escrituras sagradas, trazendo as pessoas de volta para a Bíblia, a palavra de Deus. A vida desses homens era uma vida dedicada ao estudo, à compreensão da Bíblia. Então, veja, essas pessoas que criticavam Jesus não eram pessoas que não entendiam de Bíblia. Não era gente inculta no que diz respeito ao conhecimento das Escrituras do Antigo Testamento. Mas muito pelo contrário. Eram pessoas que conheciam profundamente a Bíblia. E isso acaba sendo mais preocupante, porque apesar de todo o conhecimento teórico que eles tinham a respeito da Bíblia, a palavra de Deus, eles eram pessoas que tinham dificuldade de poder aplicar o seu conhecimento àquilo que estava acontecendo exatamente diante dos seus olhos e à sua volta. Eles não conseguiam enxergar em Cristo Jesus aquele de quem as Escrituras falavam. Talvez seja exatamente por isso que João 5,39 é um texto extremamente importante no diálogo de Jesus com essas pessoas. Ele vai dizer: vocês estudam as Escrituras porque julgam ter nelas a vida eterna. Pois bem, são elas mesmas que testificam de mim. Mas eles queriam matar Jesus. Aliás, boa parte dos líderes religiosos que estavam empenhados em fazer isso eram os fariseus. Os saduceus da época, apesar de deterem o poder no contexto do templo, porque boa parte da classe sacerdotal fazia parte desse partido político, os mais numerosos e aqueles que tinham mais acesso às multidões eram os fariseus. Entretanto, apesar do seu conhecimento teórico, eles acabaram deixando de reconhecer a Cristo Jesus. Por isso, o que é mais importante na perspectiva bíblica não é apenas o conhecimento que você tem, mas a maneira como você lida com esse conhecimento e até onde você está disposto a olhar para esses textos sem ideias preconcebidas. Isso é uma das coisas mais difíceis da nossa história. Por causa da própria teologia que nós temos, da forma como nós aprendemos a estudar a Bíblia, nós vamos olhar para a Bíblia com determinado filtro. E eu não estou dizendo que a gente não tem que ser cuidadoso ao estudar as Escrituras. A gente tem que perguntar para o texto aquilo que o texto quer nos dizer. Mas uma coisa é fato. Às vezes, o próprio histórico que nós temos dentro da nossa teologia pode impedir que a gente enxergue aquilo que o texto realmente quer dizer. E às vezes perdemos bênçãos grandiosas por conta disso. Mas não apenas isso.
Quando você vai para as Escrituras Sagradas, e Pedro fala sobre isso de forma muito clara, no capítulo, na primeira carta, no capítulo 1, verso 21, quando ele vai dizer que a Escritura, ela não surgiu porque alguns indivíduos resolveram escrevê-la, mas homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. O Espírito Santo escolheu indivíduos, deu a eles revelações, para que eles pudessem colocá-las, registrá-las para benefício das futuras gerações. O mesmo Espírito Santo que esteve com profetas e apóstolos, incentivando-os ou revelando a eles verdades preciosas e ao mesmo tempo os ajudando a registrar essas mesmas verdades na palavra de Deus, é o Espírito Santo que está à nossa disposição. Por isso, lá em João no capítulo 14, capítulo 15, capítulo 16, Jesus fala de forma tão abundante sobre ele. Ele vai dizer, é importante que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá. Mas quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Não falará nada de si mesmo, mas ensinará todas as coisas que hão de vir. E ele os ajudará a lembrar das coisas que vocês ouviram. Quando nós paramos para poder pensar sobre isso, o Espírito Santo de Deus é aquele que deve nortear a nossa vida e inclusive nosso estudo da palavra. É por isso que quando vamos para a Bíblia e entendemos aquilo que Jesus mencionou no texto que nós lemos hoje como base, João capítulo 8, verso 21, aliás 23, Jesus vai dizer, vocês são daqui de baixo, eu sou de lá de cima, vocês são deste mundo e eu não sou. O que Jesus estava dizendo é que eles estavam vivendo como carnais. E a Bíblia é espiritual. Nós precisamos passar por um processo de novo nascimento em Cristo Jesus e permitir que o Espírito Santo dirija a nossa vida. Senão, nós vamos ter muita dificuldade de poder entender o que a Bíblia quer dizer. Devemos, de alguma forma, abrir o nosso coração e permitir que o Espírito Santo fale conosco através da Bíblia, mas sem ideias pré-concebidas, deixando que a Bíblia seja, literalmente, a palavra de Deus. Devemos olhar para o contexto do Novo Testamento e da experiência que os líderes religiosos tiveram com Jesus. Eles tiveram tanta dificuldade de compreender qual era a vontade de Deus, principalmente porque foram para a Bíblia tentando colocar na Bíblia ou encontrar na Bíblia aquilo que eram as suas ideias pré-concebidas. A Bíblia deve nos ensinar, não nós olharmos para a Bíblia para poder tentar encontrar embasamento para aquilo que cremos. Isso é muito perigoso. Ore comigo. Obrigado, Pai, por tua palavra e por sabermos que ela é luz para o nosso caminho. É também uma espada afiada de 2 gumes capaz de penetrar no íntimo da nossa alma. Ajuda-nos a permitirmos que ela seja a última palavra e também a primeira na nossa vida. Nós queremos te pedir que o teu Espírito nos dirija no entendimento da mesma. Pois é em nome de Jesus que oramos. Amém. Eu estudo a lição e você?